Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesta noite. Boa noite, queridos. Boa noite a todos. Graça e paz. Vamos entrar aqui então para mais um palavras, né, de cuidado e saúde. Vou chamar nossa querida Fábio para bater um bate-papo aqui com a gente. Que bom ter todos aqui com a gente. Oi, boa noite. Ó, a Fábio está entrando aqui, vamos ver. Está me ouvindo? Agora estou te ouvindo melhor. Tá me ouvindo bem também? Não sei se é melhor com fone. Tá bom assim? Estou, perfeito. Para mim tá ótimo. Tá bem? Como é que tá esse início de semana? Guria, sempre correndo. Trabalhando bastante. Segunda-feira é o Dia Mundial da Correria. Fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Não tem jeito, mas é muito bom. É Graças a Deus que é assim. É interessante que esse momento agora, né, de quarentena, em que muitas pessoas acharam que teriam mais tempo, na verdade a gente tem menos tempo, né? Porque sempre tem uma nova atividade que a gente está envolvida, trabalhando ou em outras ações, né? E na verdade a gente está sempre bem ocupado. Mas Tá sempre, eu não parei um minuto. Graças a Deus por isso. Amém, é verdade. O pessoal tá chegando aqui, ó. Ó, Rafa ali, eu já vi a Bárbara. Oi, Cris, eu vi a Bárbara aguardando também. O pessoal entrando. Sim. Que bom, gente, né? Eu tô aqui a primeira vez. Pergunta já estão mandando. Ah, verdade, é uma boa mesmo. Que daí a gente já vai anotando também. Eu não sei se tu prefere já ir respondendo ou a gente deixa para depois. Como é que fica melhor para se organizar? Tanto faz. Tu conduz, Simone, sem problema. Ah, então tá. De repente, à medida que as perguntas forem fluindo, a gente já vai até respondendo, né? Vai colocando elas ali, que é bem... Eu já separei aqui uma lista de 20 perguntas. Não, brincadeira. Mas dúvidas, né? A gente sempre tem dúvidas, né? É sempre bom, assim, falar com... Te apresenta, Fábio, um pouquinho, porque eu sei que muitos já vêm acompanhando, né, a programação que é semanal da igreja, mas sempre tem alguém novo chegando. De repente, daqui a pouquinho, tu faz uma apresentação, né? Tá bom, vou me apresentar. É claro, a gente espera, assim, eu vejo que os amigos são uns queridos e eles sempre entram, né? Mas a gente também fica bem feliz quando chegam pessoas novas. Meu nome é Fabiana, eu congrego na Igreja Batista Betel Matriz de Porto Alegre, né? Eu moro aqui há 5 anos. Meu trabalho é voltado aos alimentos, né? Eu sou tecnóloga em alimentos de formação, eu trabalho com alimentos num laboratório que analisa alimentos de produtos de origem vegetal, né? E aí, em função do meu trabalho, em função da área que eu atuo, enfim, eu recebo muitos questionamentos, né? Até pela questão, assim, ó, eu desde muito tempo sempre fiz muita palestra, dei muito curso, tanto para manipulador de alimentos, para indústria de alimentos, para funcionário de restaurante, como para dona de casa, como para comunidades, né? Assim, então, essa coisa, assim, para mim, o falar e o ensinar é a coisa melhor que tem, assim. Eu me sinto muito bem, é muito prazerosa para mim passar isso, né? Então, quando vem as perguntas e quando vem algum convite, eu fico muito feliz.
Mas eu acho que o legal das lives é isso também, né? Poder interagir, já que nesse momento, né, às vezes justamente essas palestras, essas grandes, né, encontros onde as pessoas podiam promover assim, né, esse conhecimento não estão podendo acontecer com tanta É, frequência ou com tantas pessoas. Tá aí, as redes sociais estão aí para isso, né? E a live é legal porque é, pode participar, tem uma interação, né? Então é dá muito para a gente bom. trazer perguntas, né? Dá para a gente conversar, dá para a gente trocar informações. Mas a gente tinha até conversado um pouquinho antes, né? E tu tinha falado que o pessoal tem perguntado bastante de conservação, como fazer a guarda também, né? Como guardar, como acondicionar os alimentos. Eu acho que isso é uma dúvida bem frequente, né? A gente fica, né? Ainda mais nesse momento que é tanta informação, cada dia chega uma coisa diferente, faz isso, faz aquilo, né? E nos ambientes de trabalho, nos Isso. restaurantes, agora começando a abrir devagarinho, né? A parte de alimentação assim É. com mais circulação. Então, fica à vontade agora conversar um pouquinho com a gente, então, falar sobre isso. Tá bem. É, assim, ó, até eu estava relembrando, né? Eu falei da questão do restaurante. Essa Uhum. preocupação, alimento e saúde e o fato do alimento não deixar a pessoa doente, né? Ou ter alguma doença transmitida pelo alimento. Isso hoje parece assim que foi assim só se fala nisso, né? Mas, ao mesmo tempo, há vários anos, a gente já tem essa preocupação. Tanto é que o Estado do Rio Grande do Sul ele foi pioneiro em colocar nos buffets de restaurante aquela aba em cima, né? Que para quando tu fosse te servir, se tu falasse, as gotículas que saem da tua boca não caíssem no alimento. O Estado começou isso há muitos anos atrás, e isso foi uma luta no setor, assim, para que todos aderissem e tal, até porque, assim, quando tu vai olhar na fila do buffet, num restaurante, as pessoas estão ali falando, matraqueando, né? E estão falando, estão expelindo, né? Essas gotículas pequeníssimas. Mas se tu tá com gripe, por exemplo, que é a coisa mais comum do mundo, se tu tá com qualquer coisa viral, né, vai ficar ali. Então, assim, aí depende, claro, que depende de uma série de fatores, né? Não é uma coisa direta, assim, eu tô com gripe, eu falei perto de um alimento, alguém vai se alimentar e vai ficar com gripe. Não, não é assim, né? Mas depende de uma série de fatores. Mas ninguém quer comer alguma coisa que foi exposta a esse tipo de situação, né? E isso é uma coisa que a gente já vem ensinando e falando há muitos anos, há muitos anos. Eu, tranquilamente, há 10 anos falo sobre isso. Só que agora, com essa situação da Covid-19, enfim, né? Isso tudo tem que ser relembrado e reensinado. E eu sempre digo assim, ó, quando teve a gripe A, que eu acho que foi ali 2007, 2009, por ali, eu já trabalhava com isso, eu já estava dando aula, palestrando sobre isso, a gente deveria ter aprendido aquela lição lá, entendeu? Essa semana ainda reli uma palestra que eu dava e estava lá as questões da gripe A, né, que a gente falava. Então, a gente deveria ter aprendido uma lição que a gente não aprendeu, né? A gente simplesmente não aprendeu. A gente deveria já ter protegido nossos lugares de alimentos, a gente já deveria ter aprendido a lavar as mãos. Gente, o que eu andei nas escolas e fazendo palestra, ensinando as pessoas a lavar as mãos, há vários anos atrás, né? Agora a gente olha de novo, todo mundo de novo, ensinando a lavar as mãos, né? É uma coisa que a gente deveria ter aprendido e não aprendeu, infelizmente, e agora a gente está nessa situação. A questão daí leva para casa, né? Mas aí eu levo para casa. Primeiro, assim, ó, uma das coisas que eu gosto muito de deixar claro é o alimento, ele não é, assim, um vetor muito apropriado para o vírus, tá? Uhum. Então, eu gosto muito de deixar todo mundo com o coração um pouco mais aliviado e um pouco mais tranquilo. Isso quer dizer que a gente não precisa cuidar de jeito nenhum, não. É claro que a gente vai cuidar.
Mas, de fato, tu comprar tuas coisas no supermercado, tu trazer para casa, joga a embalagem fora, higieniza, obviamente que sim, mas sem muita neura, entendeu? Porque aquele ali não é um melhor ambiente para o vírus se manifestar, se propagar e muito menos crescer e se desenvolver, né? Então, traz para casa as coisas e higieniza, daquele jeito que a gente sempre falou, né? Água sanitária, 2 colheres para cada litro de água. Gente, quantas vezes cada um de nós já ouviu sobre isso, né? E isso continua valendo. Aí higieniza, só bota na geladeira depois que higienizou, né? Bota, deixa as coisas... A geladeira tem que ser um ambiente limpo, tá? Geladeira é um ambiente limpo, então tu leva para dentro tudo que for limpo. Então, se for alguma coisa, se for uma caixinha de leite, uma coisa assim, não custa lavar. Outra coisa que assim, ó, que daí não é nem que não custa lavar, tem que lavar, tipo latinha, né, de refrigerante, latinha de suco, qualquer coisa assim, que as crianças pegam, e mesmo adultos, e tomam direto, né, botam direto na boca. Tem que lavar. Tu vai deixar ali na geladeira para os teus filhos pegarem e tomarem direto. Eles estão confiando que aquilo ali, se está ali, posso pegar. E está sujo, né? Então, tudo que tu for levar para a geladeira, tu vai levar limpo já. Uhum. Mas sabe que até a gente, semana passada, porque eu trabalho em um serviço de saúde que não é dentro da área hospitalar, é um CAPS da Infância e Juventude, um CAPSI, aqui da Zona Norte de Porto Alegre. E ali é um serviço de saúde mental, então ele tem, né, uma adaptação que é feita que não é dentro da área hospitalar. Então é uma casa adaptada. Então nós tivemos assim, muitas dúvidas, porque é uma equipe de 25 profissionais em uma casa vamos supor, 10 cômodos, algo do tipo. E onde a gente faz alimentação numa cozinha, né, adaptada de uma casa, então não é um refeitório. Então a gente teve a visita da segurança do trabalho e essa colega, então, técnica de segurança do trabalho, veio nos auxiliar, até em questão de usar os EPIs corretamente, e aí ela até fez uma brincadeira, que a gente nunca imaginou que cuspisse tanto sem usar a máscara, né, com tanta frequência. Agora a gente usando, que a gente percebe como umedece rapidamente, que às vezes a gente não tem essa percepção, né, na verdade. Então realmente, como isso faz diferença até, eu acho que num hábito bem, né, bem do gaúcho, que é a questão do chimarrão, e como às vezes foi até difícil fazer essa adaptação, né, para as pessoas em geral, que é cultural da gente, né, fazer compartilhar esse momento e como as pessoas tiveram que se adaptar, né, nesse... É muito complicado. Como é que tu tá tomando um chimarrão e chega alguém e tu não pode oferecer? É muito complicado para nós, né? Tu fica naquela, assim, tu não oferece, mas ao mesmo tempo tu te sente mal com essa situação, parece que tu tá assim, cometendo, né, tipo, a pior dos pecados, né? Fica. Isso para nós é muito difícil, né? Mas agora é um tempo da gente não compartilhar chimarrão mesmo, né? Cada um com a sua cuia pequenininha ali, né? Cada um com a sua cuia pequena, exatamente. É isso que a gente tem feito. Mas eu acho que esse é um período também que todo mundo tem passado realmente por adaptações, em todos os sentidos, né? E essa eu acho que a questão alimentar, eu acredito que tenha um hábito também que as pessoas mais tempo em casa, né? Muitas pessoas, né? Claro, alguns já retornaram ao trabalho, alguns nem pararam de trabalhar, mas uma grande maioria de pessoas ficou em home office. E mesmo que a pessoa não esteja, né, as crianças em geral, os filhos, né, menores de idade. As crianças estão em casa ainda. Todo mundo, né, e ainda é um período já longo, desde março, né, que está nessa situação. E eu não sei, assim, que tu tem observado, assim, em relação até isso também, né, a questão, assim, dos hábitos que as pessoas estão tendo, como é que estão se relacionando também com a questão alimentar em casa. Eu acho que muita gente, não sei se deixou de pedir ou continua fazendo pedidos, né, de refeição pronta. Falar um pouquinho sobre isso também, talvez um aumento de alimento processado. Como é que ficou essas informações, assim, se chegou para ti?
O que eu tenho percebido, assim, é que realmente, com essa questão das crianças em casa, as mães, elas, né, ou quem fica com as crianças, enfim, tem que se reinventar, né? E aí, eu vejo que não é nem assim, né? Mas infelizmente, assim, essa questão do alimento ultraprocessado, de alguma maneira, ele acaba salvando as mães nessa época, mas a gente tem que lembrar que isso deixa as crianças doentes, né? Então, é uma facilidade para a mãe dar um biscoito, dar um refri, comprar uma pipoca de micro-ondas e dar para as crianças. Isso é rápido, porque tu atende rapidamente a vontade da criança. E sabe assim, ó, e não vão ser inocentes, é um estresse todo que todo mundo está vivendo, né? Essa questão de ter as crianças em casa, fazendo essa escola EAD, ou enfim, que seja, da forma que for, tirou todo mundo da rotina, tu não pode sair com as crianças, tu vai olhar até os parquinhos, assim, tão fechados dos prédios, né, essa coisa toda, agora que estão começando a voltar, mas tu não tira as crianças de casa, é um estresse, e daí com isso as crianças têm fome, né, as crianças pedem. Então, ou assim, a família se organiza muito bem e tem que estar muito engajada nisso, ou ela vai sucumbir. Não tem opção. Como, né? E o que a gente vai ver? Quando daqui a pouco isso passa, né? A gente vai ver que as crianças ganharam peso além do que elas deveriam. E não só as crianças, né? Todos, né? Isso. E na questão de pedir, eu vejo que houve uma diminuição, pelo menos as pessoas com quem eu tenho conversado, houve uma diminuição dessa questão de pedir, até porque muitos lugares nem estavam funcionando, nem estavam entregando, e enfim, né? Eu vejo mais essa questão da facilidade de comprar o ultraprocessado, comprar o biscoito, comprar a pipoca de micro, comprar o refri, comprar aqueles salgadinhos. E existe uma outra questão também, assim, ó, que é uma questão meio psicológica da mãe, né? A mãe quer recompensar o filho por esse tempo todo, né? Exato. E uma das formas de recompensar, o que a gente adora fazer, é recompensar filho com comida, né? Mãe adora fazer isso. Ai, olha, tadinhos, eles estão presos em casa, olha como está sendo chata essa aula, olha como não sei o quê. E daí a gente dá tudo que eles quiserem. Claro, né? A gente não pode também, assim, cada núcleo familiar, digamos assim, sabe a sua realidade, né? Mas eu também, assim, eu acho que a minha função é orientar, entendeu? É falar, né? Enfim. E claro que a gente fazendo outras coisas, eu sempre digo assim, ó, as crianças gostam de pipoca, toda criança gosta de pipoca. Faz uma pipoca de panela, entendeu? Suja a panela, dá mais trabalho, sim, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, aquilo ali é um pouco mais aproximado de alguma coisa que não vai fazer tão mal para elas, né? Tu usa. Por que isso? Porque dentro da pipoca de micro tem ingredientes ali que não vão fazer bem para a criança. Tem tipos de gordura que só vão se acumular no organismo da criança, né? Ou do adulto, enfim, né? Pensando mais nas crianças. Então, se tu fizer a pipoca, tu sabe que tu tá botando pipoca, tu tá botando um óleo, tu tá fazendo com manteiga, ou tu tá fazendo com azeite de oliva, porque eu aqui em casa faço as minhas pipocas tudo com azeite de oliva e um pouquinho de manteiga. E tu sabe que tu tá dando para as tuas crianças comerem, né? A questão dos biscoitos, assim, se não tem como comprar um biscoito caseiro, se não tem como comprar um pão caseiro, mas sempre tem, né? Sempre tem um pouco mais próximo do caseiro, né? Do que simplesmente comprar aquelas bolachas recheadas que não tem nada de bom ali, né? Então, assim, sempre temos alternativa. Agora, isso também isso demanda um esforço familiar. E aí eu digo assim, ó, não é a mãe, entendeu? Não é a mãe, é a família. A responsabilidade pela família não pode recair só sobre uma pessoa, porque ela não vai dar conta. A mãe não vai dar conta, entendeu? Verdade. Então, assim,
alguém tem que partilhar dessa responsabilidade. A família toda tem que entender. Quando a pessoa for no supermercado, não adianta comprar as coisas e depois a mãe não pode dar, entendeu? Então, tem que ter toda essa coisa. Dani, eu vou te pegar. Dani, ela, não é possível. Eu amo bolacha recheada, não é possível, Dani. Dani. A pessoa que eu acho que eles amam também. Eles amam pedacinho, acho que ela gosta também. Eles amam, não é possível. Eu não tô acreditando. Ó, viu? A Vera, tu tem que mudar a marca da pipoca que você está comprando, tá? Sim, elas são um pouquinho diferentes, mas tem pipocas excelentes de panela. Então é bem por aí, assim, é toda a família se envolver para toda a família comer melhor. Ah, muito bem, eu sabia que tu não ia me decepcionar. Eu acho que não é, acho que ela estava querendo falar que não era só da mãe a responsabilidade, que é da família toda. Eu acho que é isso. Estava concordando. Será isso que aí, que bom. Eu acho que é, Fábio. Mas sabe que é bem isso mesmo, né? E a gente vai ver a questão do alimento, ele não é só a questão, nem estava falando também, né? É a questão da recompensa, a questão de uma relação com o alimento, que ele também é uma relação, na verdade, de relacionamento familiar mesmo. Claro, agora a gente não está podendo todo mundo se reunir, mas, né, em qualquer local, a cozinha é o coração da casa, onde todo mundo se reúne, né? Não é à toa que tem essa expressão, né, que é tão conhecida, assim, né? Claro, hoje as pessoas, né, moram nos apartamentos, as casinhas menores, enfim, mas quem, né, que é do interior ou tem a possibilidade de estar mais assim, com uma casa cheia, com uma cozinha maior, sabe a importância que é aquela circulação assim de pessoas, né? Eu venho de família grande. É a melhor coisa da vida. É a melhor coisa que tem. Todo mundo senta ali, fazendo o almoço, já pensando na janta, já pensando no que vai fazer no lanche da tarde. E ali já saem umas rosquinhas, e já sai um bolinho de chuva, e quando vê já está saindo outra coisa. E como é importante também isso, até nesse sentido, né? Como fez falta também para as famílias esse momento, né? Então, talvez seja um momento de recuperar isso um pouco também, né? Tá junto, levar as crianças para a cozinha, fazer umas coisinhas ali, umas receitas juntos. Criança gosta, se diverte, né? No final das contas. Além da questão, tem toda essa questão, né, de tu levar a família de volta para a cozinha, que é a melhor coisa da vida, assim. A gente tem toda a situação, lembra, assim, na casa da avó, a gente sempre estava à volta da cozinha. Olha a Cris, a Cris. Olha a Cris, está à disposição. Quem quiser vir cozinhar para mim. Não, Cris, tu é a dona da cozinha, tu vai ter que cozinhar para nós. Tem que receber primeiro. Aí depois faz a troca, né? Vai um em outra casa. Isso, depois a gente troca. Então, essa questão da cozinha é a melhor coisa que tem. Realmente, a cozinha, a gente tem que resgatar isso, da cozinha ser o coração da casa, né? De levar as nossas crianças de volta para a cozinha, de ensiná-las a fazer alguma coisa. A criança ama isso. Eu vejo meus sobrinhos, eles adoram isso. A minha sobrinha me mandou um vídeo fazendo panqueca, gritando no vídeo, olha, titia, fazendo panqueca. E é isso, entende? O João Pedro, que é um pouquinho mais velho, também faz as coisas, me manda as fotos. Então, assim, é isso. É fazer todo esse resgate das crianças de volta para a cozinha. Isso interte, isso ensina, eles se sentem fazendo parte de todo esse processo, né, familiar. E tem uma questão também que é a questão da independência, né? Porque o que acontece? Daqui a pouco as nossas crianças crescem e elas vão ser dependentes de teleentrega de fast food, entendeu? Por quê? Porque ninguém parou para ensinar elas a fazer um pão, fazer um bolo, fazer uma comida, botar alguma coisa no forno, entende? Isso também é uma das nossas missões como família. Verdade. A gente fazer toda essa independência das crianças, porque as crianças crescem muito rapidamente, né? E quando vê, tu não parou para ensinar, tu não parou para ver isso. Mas sabe que é bem... eu tinha muito esse hábito, às vezes, assim, de estar muito junto com a filha. Minha filha tem 15 anos, né, a Luísa. E às vezes é chato, porque tu fica em cima tentando mostrar, e realmente ela queria fazer do jeitinho dela, queria estar da maneira dela. E
eu precisei sair, tá, filha, fica aí, porque senão eu ficava chatinha, incomodando ali do lado dela, né? E ela tem se aventurado, assim, gosta de fazer uma coisinha. Hoje mesmo ela fez cookies. Tá ali, né, se aventurando nos biscoitos, assim, e vai promovendo uma coisinha ou outra, mas é bem esse sentido também, que eu não posso reclamar que o marido também cozinha, né, gosta de cozinhar, gosta de fazer para a família, de ter essa relação mesmo de agrado também, com o pessoal que era do grupo de casais também deve lembrar que também, algumas vezes quando a gente recebeu o pessoal aqui do grupo, saía uma certa cumilança também. Né? Então, acho que isso é muito importante, assim, pensar. Sabe que eu estava agora, me lembrei que o ano passado eu tive numa exposição ali no Museu da URGS, que fica ali na Faced, ali bem perto da Redenção, ali na Faculdade de Educação, que era uma exposição que recuperava livros de receitas familiares. Então, era muito legal. Muito bacana, porque via ali livros que tinham passado de bisavós para os avós, para os netos. E aí ele tinha reprodução, e aí alguns utensílios de cada família. Então era a história contada através dos livros de receitas. E às vezes, como isso, claro, hoje é muito mais rápido pegar o celular, pegar ali a internet, pega o YouTube e dar uma olhadinha na receita. Mas essas receitas que passam, né, de geração em geração dentro de uma família, é muito bacana. É muito precioso, entendeu? É muito precioso. Até umas 2 semanas atrás eu estava comentando isso em família, que tem algumas receitas que só são feitas ali por aquela família, entende? E isso não pode ser perdido, isso não, sabe? E isso é uma das coisas que, se a gente pensar, né, Simone, assim, ó, será que a gente tem, nós, na nossa casa, vamos cada um pensar na sua casa, né? Será que a gente tem, cada um na sua casa, alguma receita que as nossas crianças vão crescer e vão dizer, minha mãe, a gente fazia tal coisa, meu pai fazia tal coisa, né? Porque a gente sempre lembra assim, o vô, a avó e tal, e os nossos pais, aquela coisa toda. Mas e os nossos filhos hoje? Será que eles têm essa lembrança, né? Será que a gente está cultivando essa lembrança deles também? Olha essa receita, a mãe fazia assim, e fazer todo mundo ao redor, né? A gente não pode deixar isso morrer de jeito nenhum. Eu acho que isso é história, isso é identidade de uma família, né? Isso passa de geração para geração, isso dá importância para os teus antepassados, para as pessoas da onde tu veio, né? A gente vê isso através mesmo até das palavras da Bíblia, ou de outras culturas que cultivam muito essa questão que vai passando de geração em geração, como isso é importante. Ainda mais a gente pensa nesse momento, eu penso muito assim, quando se fala assim em palavras de cuidado e saúde, a gente tem que pensar que o cuidado e a questão da saúde, ela é muito mais assim, complexo, né, muito mais completo do que a gente separar uma coisa da outra, né? Um alimento, ele não é só um alimento, né? Que nem a gente está falando aqui, é um momento, né? Preparar, é pensar, é talvez buscar essa relação da família. O cuidado também, ele não é só um cuidado de saúde, de um comprimido que tu toma, ele é anterior, né? É pensar no teu corpo, é cuidar dele, é cuidar, né, de até um cuidado de carinho mesmo. Como nesse momento as pessoas não estão podendo se tocar, né? Não estão podendo. O afeto está fazendo também tanta falta. Vi que os níveis de serotonina estão muito baixos e as pessoas estão sentindo, já está saindo pesquisas assim sobre esse momento, como está sendo complicado, difícil mesmo, né? Até questão de aumento de ansiedade, de momentos de depressão, também por questão, né, da baixa de serotonina no corpo por essa falta de contato. Né? Nós somos sociais, né? A gente não foi feito para viver fechadinho dentro de uma caverna, né? Além do fato da gente estar preso em casa, a gente não tem se exposto muito ao sol, aí tem toda essa questão também, né? Nós não temos nos encontrado com os amigos, né? A questão do toque, né? Que nem esse final de semana a gente foi para a igreja, mas não podia chegar perto de ninguém. E isso, eu não sei se isso é ruim ou bom, entendeu? O fato de eu ir para a igreja, mas aí eu chego lá e eu vejo as pessoas, e daí tu não pode chegar perto, entendeu? Daí tá todo mundo de máscara, daí aquela coisa. Daí tu fica com 2 corações, entendeu? Tu fica assim,
claro que tu fica feliz em ver as pessoas que estão morrendo de saudade, né? Mas, ao mesmo tempo, essa coisa de não poder tocar, isso também isso dá uma certa frustração ainda, né? Eu sei que uma hora dessas isso passa. Mas, realmente, é isso. Então, quando a gente cozinha para o outro, né? Isso acaba sendo uma forma, um ato de amor, né? Tu tá ali dizendo quanto tu te importa, tu fazer um bolo e tu mandar para alguém, né? É uma coisa que, sabe, assim, tu tá dizendo, eu não tô aí, mas tô, né? Tu fazer alguma coisa pelo outro, nesse sentido, né? É um carinho, mesmo que distante, mas é um carinho, né? É verdade. É o que temos para hoje, infelizmente. É o que temos agora, né? E eu acho que é isso. A Isa falou ali, é muito bom. Tudo muito distante e diferente. Verdade. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta também, tem alguma outra coisa a acrescentar, né? Quer falar alguma coisa também sobre a questão de alimentação, de alimento em geral, ou como está passando esse momento, vai colocando aí, pessoal. Não nos deixa aqui sozinhas, né, Fabi? Outra, vai botando o coraçãozinho ali também, curtindo bastante pra gente ali, vamos compartilhando, né, com amigos, que eu acho que é bem importante, assim, o que a gente está conversando aqui, está tratando. Sabe que eu estava pensando também, a gente está falando aqui questão, né, de alimentação e de buscar nesse momento também manter. Eu não sei se tu tens, assim, até alguma orientação também na questão, assim, de alimentos que são melhor para a imunidade nesse momento. Sim. Eu não sei se talvez para controle de ansiedade ou alguma coisa assim, um chazinho calmante para dormir melhor. Tem essa coisa do sono, né? Eu passei uns dias sofrendo um pouco dessa questão da insônia, assim, que há muitos anos eu não tinha. E que tá sendo bem frequente para as pessoas agora em geral, né? Tá se passando um momento de ansiedade um pouquinho forte, assim. Agora já tô melhor, já comecei também a normalizar, mas eu passei acho que umas 2 semanas ali com uma coisa meio, um sono entrecortado, sabe? Que vai acordando de madrugada, assim. Mas... É que a nossa rotina mudou muito, né? Nossa rotina mudou muito, então a gente, tudo muda, nosso sono muda. Claro que é importante, assim, estar percebendo que está dormindo diferente e tal, não tomar café, não tomar chimarrão, né? Tipo, depois das 6 da tarde, coisa assim, ter um pouco de cuidado, né? Tomar alguma refeição mais quentinha, assim, e tal. E organizando, fazendo toda essa, como se chama, a higiene do sono, né? Tu vai organizando tua noite para tu, até a hora de dormir, né? Sempre na questão alimentar, sempre aquela coisa que te aquece, né? Mais levezinha, que não seja uma refeição pesada, né? Eu digo assim, as coisas não começaram ontem, né? A humanidade não chegou aqui ontem. E quando Deus nos criou, Ele nos deixou tudo que a gente precisava para o nosso sustento e para a nossa saúde. E ali Ele deixou os alimentos, entendeu? Tudo que Deus olhou para nós e Ele deixou para nós, junto com a criação, o que a gente precisaria para o nosso sustento. Isso é muito claro, estava ali já, né? Estava ali o legume, estava ali a verdura, estava ali os bichinhos, né? Estava ali a carne, estava o leite, enfim. Se tu for olhar lá no início da palavra, no início da Bíblia, já tem ali a relação do que o homem é para se alimentar e aquilo ali vai servir de sustento para o homem, né? E sustento de verdade mesmo, sem ficar doente, sem coisa nenhuma. Se hoje a gente olha e as pessoas estão doentes, é porque elas deixaram a alimentação original e elas estão se alimentando de produtos industriais. Não é alimento, tá? É produto industrial. É alguma coisa que tem, como eu digo, tem cara de alimento, tem cheiro de alimento, tem aparência de alimento, mas não é alimento. Ele não nos alimenta, entendeu? É alguma coisa que só vai enganar o nosso paladar, engana o paladar, engana o cérebro, os olhos, mas não engana o estômago.
entendeu? Não Verdade. engana o estômago. Aí o que acontece? Aí tu vai lá, tu come aquele produto, por 30 segundos teu paladar, tu fica bem feliz daquilo, e 1h30, 2 horas depois, teu estômago diz, tá, e aí, a comida vem quando? Entendeu? Então, assim, por que a gente está hoje com imunidade baixa? Por que a obesidade aumentou absurdamente, absurdamente? Porque nós deixamos de comer comida para comer produto industrial. Então, a partir do momento que a gente deixa todas essas coisas para trás e dentro da nossa casa entra só comida, a gente não fica mais doente, entendeu? A gente não fica mais obeso, a gente não tem mais pressão alta, nossas crianças não serão diabéticas. O que nos deixa doentes, isso tem extensas pesquisas sobre isso, a principal causa da obesidade no mundo são os alimentos ultraprocessados. Então, a partir do momento que eu, dentro da minha casa, na porta, eu coloco uma barreira e digo, aqui para dentro só vai entrar comida, e comida de verdade, comida mesmo, aqui para dentro só vai entrar carne, só vai entrar legume, verdura, fruta, ovos, leite, queijo, sabe assim? Só produto natural que não seja empacotado com uma centena de ingredientes, está feito, está resolvido o problema. Está resolvido o problema. Se a partir do momento que eu digo que as minhas crianças só vão comer bolo que eu fizer ou que a avó fizer, porque daí eu sei exatamente o que eu botei ali dentro, eu sei o que as minhas crianças estão comendo, eu sei que dentro daquele bolo vai ter ovo, vai ter uma farinha, vai ter uma gordura, vai ter um açúcar, ok, mas eu sei primeiro o que eu botei dentro e a quantidade. Porque quando a gente transfere, quando a gente terceiriza a alimentação da nossa família, entrega ela para a indústria, tu não sabe o que tu tá dando para tua família. Entendeu? Tu vai comprar um bolo desses de indústria, tu vai olhar lá, é uma lista de ingredientes que tu não faz ideia o que seja. E as tuas crianças estão comendo. Quando tu fala de biscoito, é a mesma coisa. Sabe assim, essas coisas todas que vendem em pacote. Não, e eu penso assim, a própria alteração do paladar, né? Quando a gente não tem o hábito tão frequente de comer alimentos, né? Esses produtos industriais, realmente, o teu paladar... Eu sou uma pessoa que eu cresci, assim, a minha infância foi muito assim com a questão da alimentação. Realmente, meus avós plantavam ali, então a gente comia à tarde, eu me recordo, claro, não vou dizer que tem que ser igual hoje, mas na minha infância, né, nós estávamos com os avós, às vezes à tarde, era arroz e feijão, tinha às vezes moranga, tinha outros alimentos, era um pão feito em casa. Melhor coisa que tem. Sabe? E a gente ficava bem alimentada, as crianças ali, e claro, como eu disse, acho que cada família também tem os seus hábitos ali, vai adaptar para a sua realidade. Mas esses alimentos, né, são, às vezes, assim, tu vai em qualquer, até mercadinho próximo da tua casa, uma venda ou uma feira, tu consegue, assim, é tão bonito, os alimentos são tão coloridos, eu acho que chama tanta atenção até dos olhos, assim, e quando a gente adapta o nosso paladar, eu tenho muita dificuldade em comer outras coisas, essas processadas, industriais, não é que não seja gostoso, a gente tem, claro, ele tem, né, ele é tão bem elaborado ali que chama uma atenção, mas realmente parece que não tem um sabor, e não te sacia, realmente, assim, não te dá uma sensação de saciedade, né, ele é uma saciedade diferente. O paladar, ele vai se alterando, né? O nosso paladar, ele se adapta ao que tu vai oferecendo para ele. E aí, conforme tu vai só comendo ultraprocessado, o teu paladar, daqui a pouco, se tu come uma laranja, se tu come uma bergamota, se tu come alguma coisa assim, tu vai comer e vai dizer, meu Deus, isso aqui não tem gosto de nada. Por quê? Porque ele está acostumado com aqueles sabores que não existem na natureza, que foram inventados. Então, quando tu faz todo esse caminho de volta e comer comida de verdade, deixar ultraprocessado para trás, passa por um período de adaptação. Sim, passa.
Mas isso volta, entendeu? Porque o nosso paladar, a gente pode ensinar ele. E tu vai adaptando de volta e vai tirando essas coisas e vai comendo comida e daqui a pouco tu vai de novo sentir prazer nisso, né? Tu falou da questão de comer comida de tarde, eu vou dizer para ti assim, ó, aqui na minha casa não entra muita coisa além de comida. Então, se tu tem fome, é comida que tu vai comer. Até porque, assim, ó, quando tu come comida de verdade, quando o teu almoço, digamos assim, né? Tu teve uma refeição completa, tu botou ali teu legume, tua verdura, tu quer comer uma fruta de sobremesa, tu comeu carne, sabe? O que acontece? Ninguém tem fome de tarde. É verdade. Tu não vai ter fome às 3 horas da tarde, tu não vai ter fome às 4 horas da tarde, tu vai ter fome bem mais tarde. Então, toda essa ansiedade que a gente tem também nessa questão das crianças, delas terem fome toda hora, é porque o que elas estão comendo não sustenta elas. Então, daqui a pouco, as mães ficam dizendo assim, meu Deus, vocês são muito ansiosos, eles querem comer toda hora, eles querem comer toda hora. Não, mas tu tá prestando atenção no que tu tá dando para eles? Sim. Tu tem certeza que tu tá dando para eles? É comida com densidade suficiente para sustentar essas crianças? Porque se tu tá dando para eles bolachinha, se tu tá dando para eles miojo porque não teve tempo, tu vai ter que dar comida para eles de hora em hora. Não tenha dúvida, porque eles precisam, né? Porque a gente precisa. Então, quando tu faz essa troca, que tu faz essa volta à comida de verdade, que se a gente for olhar, é uma coisa assim, ó, que para nós, a gente entende, Deus deixou tudo isso para nós. Mas a ciência já comprovou isso de tantas formas, que esse é o alimento para o homem, entendeu? Porque uma brincadeira que eu faço é, nós não chegamos, a humanidade não chegou no ano de 2020 abrindo pacotinho, ou comendo alfacinha, ou comendo... Não! É comendo comida. A gente chegou aqui comendo comida. Só que nos últimos 80 anos, 50 anos, digamos, depois da reforma industrial, foi só ladeira abaixo a nossa alimentação, né? Ali foi o marco para a gente só comer ruim. Infelizmente, né? Então, se tu for pensar nos últimos 100 anos, digamos assim, a gente só ficou doente. A gente só ficou mais obeso e doente. Uma das coisas, se a gente for olhar nos registros, né, sempre que eu estava estudando um pouco mais sobre a questão da diabetes, os registros de diabetes, era impensável diabetes em criança. Não existia casos de diabetes em crianças. Não existia. E agora tu vai olhar a quantidade. Sim! E da onde vem isso? Dieta. Né? Dieta no sentido de é o que as pessoas estão comendo. E uma alteração que vai passando também de geração para geração, até em questão da própria, né, quando a gente diz a predisposição genética de uma família, é de alguma maneira que tu também já passou para o teu filho, além de depois terminar de construir aqueles hábitos alimentares, mas a tua família, né, já foi de geração em geração perdendo aqueles hábitos mais saudáveis de alimentação, de relação com a comida. Realmente, né, as pessoas foram colocando muitos hábitos, assim, errados, né? De dormir pouco, de trabalhar bastante, ficar muitas horas fora de casa. E aí também de adquirir, eu acho, que uma cultura que a gente sabe que a cultura essa de alimentação mais rápida do fast food e mais industrial, ela vem dos Estados Unidos, principalmente, né? Que difundiu totalmente, assim, de uma maneira espantosa, né? A área comercial deles é uma trabalhar. É impressionante, assim, e a gente comprou, né? Eu digo, nós, o Brasil, a cultura brasileira, assim como outros países, compraram isso de uma maneira, assim, e claro, mas eu fico muito espantada, assim, porque eu penso, assim, como deveria ter mais campanhas de prevenção para cuidado da saúde. Eu sou muito, assim, adepta desse pensamento, é igual a questão, assim, tá doente, ou seja, tá enfermo, sentiu que tem uma coisa que não tá bem, a pessoa já recorre para medicação.
Às vezes tu pode, com a tua alimentação, com uma mudança de hábitos, já te sentir melhor, né? Já ficar, já e aí as pessoas, né, instantaneamente já tem uma dor. Eu tenho, assim, um pensamento, eu já sofri de enxaqueca desde de adolescente, assim, mas como eu sei hoje, claro, de uns anos para cá, observando o meu corpo, observando os meus hábitos, como tem certas situações de alimento que se eu tiver naquele período me alimentando daquela maneira, sobrecarregando o meu organismo, desencadeia aquele processo de enxaqueca. Então, eu já comecei, né, a mudar, ou evitar, ou tentar regular, e não precisei, assim, acionar a medicação como era antes, né? Ou mesmo questão de gastrite também, que era algo que eu passava um problema, e hoje eu não tenho, de não conseguir. Não tem dúvida de onde vem. E não conseguia, assim, eu comia uma maçã e ficava com dor no estômago. E era terrível, assim, porque tu fica muito nervoso, porque aí tu não pode nem, né, ter o prazer de se alimentar. E eu fui tendo muita questão de observação dos meus hábitos, da minha relação, claro, também emocional, de outros recursos, né, que tu vai conseguindo, né, do sono, enfim, de se relacionar até com as tuas emoções, mas tem também uma relação com a comida. Tu cria uma relação com o alimento. Né? É muito forte, assim. Muito forte. Até essa questão da enxaqueca que tu comentou é uma das coisas que eu sempre falo, a questão da Bruna, né, minha filha mais nova, que a gente passou 2 anos dela com enxaqueca, e era terrível, assim, ela perdeu escola, ela ficou praticamente 2 anos em um quarto com dor. E aí era médico, remédio, não tinha o que fizesse, né? Até que a gente começou a pesquisar um pouco melhor e tal, e foi atrás de um protocolo alimentar. E aí, a partir desse protocolo, a gente descobriu que o que desencadeia a dor nela é o açúcar. Olha né? só. Então, hoje, a Bruna, ela evita o açúcar de todo jeito, né? E açúcar é glicose mesmo, né? Então, assim, se vai comer uma tapioca, já é açúcar que está entrando, entendeu? Então, e ela sabe que também, se ela vai em algum evento, alguma coisa, que vai ter alguma coisa, ela sabe que se ela comer, o preço que ela vai pagar. Hoje, ela já tem isso bem controlado, mas não teve medicação, não teve médico que resolvesse, né? Até um dos últimos médicos que a gente consultou, ele me disse, Fabiana, vai atrás porque é alimentar, mas, tipo assim, vai atrás porque ele me deu, assim, mais ou menos o caminho, disse, pesquisa. E aí a gente chegou nisso, né? E hoje a Bruna tá livre da enxaqueca, e é isso, é alimentar. Imagina, demais. Mas é muito, e ela super jovem, né? Imagina ter que conviver isso ainda quantos anos da vida, né? Dependente de medicação, em cima de medicação, sobrecarregando ainda mais o organismo dela, processo de fígado, de baço, que é isso que acontece na verdade, né? Eu lembro também que eu cheguei a consultar uma neurologista, mais de um, e fazer exames, e ela diz, mas toma esse aqui, aí faz tratamento assim, faz... Olha, ali é momentâneo. Tu controla de maneira momentânea, mas depois que tu passa a perceber, eu tenho claramente, assim, quais são os alimentos, eu tenho uma questão um pouco com laticínios, assim, se eu começo a consumir muito laticínio, me sobrecarrega um pouco e aciona, né, ou um alimento, assim, com muita gordura, alguma coisa assim, então eu tenho que estar controlando, como alguma coisa, depois passo um tempo, assim, né, e vejo, já sei quando começa, assim, o corpo dá sinais. E é também de tu ter, né, essa autoconsciência que teu corpo... Essa percepção. Mas eu não sei se está me escutando? Tinha parado aqui? Agora sim. Tá. E a gente vê e a gente vê, assim, realmente essa questão cada vez mais grave com as crianças, né? Porque antes
né, a gente via, claro, não só com as crianças, eu acredito que as pessoas estão vivendo mais, a gente vê, né, os índices, mas que qualidade as pessoas estão tendo, porque, infelizmente, as pessoas, né, estão trocando, né, os hábitos, e eu acho que está piorando também entre as pessoas, né, com mais idade, talvez, né, começaram a adquirir outros hábitos, assim, também mais rápidos de se alimentar e incorporando outros tipos de que não tinham na sua alimentação, e a gente vê também as pessoas dependentes de muitos remédios, né, uma quantidade, né. Existe uma questão também, né, Simone, que é a questão assim, ó, hoje, tu falou da questão do leite, né, hoje os alimentos, eles não são mais os mesmos de 200 anos atrás. Então, hoje, tu percebe que existe uma intolerância gigantesca a alguns alimentos, né? Por exemplo, quando eu era criança, tudo bem que faz um tempo já isso, mas assim, ó, eu não conhecia ninguém, aliás, não é nem conhecer ninguém, eu nunca tinha ouvido falar que alguém fosse intolerante a leite, ou intolerante a glúten, ou qualquer coisa parecida. Isso era uma coisa que, tipo, nem sabia que isso existia, entendeu? E hoje, se tu olhar, na família de todo mundo tem um intolerante no mínimo, né? E cada vez mais é quase uma epidemia. As pessoas serem intolerantes. Exatamente. E aí tu vai vendo, não tem exame, o exame isso, o exame aquilo, daí tu vai lá, daí tu retira tu tira o leite da tua alimentação, voltei à vida. Pronto, tá resolvido, tá diagnosticado, né? Não precisa ter um monte de exame com positivo, não. Essa situação já confirma. Então, qual é a questão aí? A questão é toda essa modificação genética, né, que existe, tanto vegetal como animal, né? Até na questão do trigo, né? O trigo é uma das coisas que eu sempre falo, porque o trigo, ele é bíblico, a gente olha, daí as pessoas me dizem, mas Fabiana, tu diz que é para comer as coisas que estão na Bíblia, mas tá o trigo lá, sim, mas vamos combinar que o trigo bíblico e o trigo que nós temos hoje, eles não são nem parentes. Verdade. Até a maneira do fermentar um pão, né? O fermentar o pão, o alimento que a gente também dava mais tempo para ele fermentar, se fosse fazer um pão. Hoje é mais rápido o processo, né? A gente usa também um tipo de fermento diferente. Às vezes, né, tu compra um pão pronto ali, não é a mesma coisa. Vamos dizer que o pão que é algo que é bem comum na mesa de todo mundo, né? Ter um pão. Né? E aí vai refinando, né? Foi refinando o açúcar, foi refinando o trigo, foi refinando a farinha, foi refinando tudo, refinando o óleo. Se a gente olhar, tudo é refinado, tudo é muito elegante, refinado, né? Mas Deus me livre, óleo refinado, né? Certo, né? Historicamente, tudo foi modificado. E isso, com certeza, impactou muito. Na verdade, essa questão toda da modificação genética, ela veio a partir dos anos 80, né? Então, se tu for pensar, né, em termos de humanidade, isso não é nada, isso foi ontem, praticamente, né? Se tu pensar em termos históricos, é muito pouco tempo. Então, para chegar às pessoas e dizerem assim, não, isso não vai ter impacto nenhum, não, a gente pode modificar geneticamente que não tem impacto nenhum na saúde das pessoas. Tu não sabe, tu não tem noção, porque se tu for olhar em termos de humanidade, 20, 30 anos não significam nada. Então, hoje, por mais que os pesquisadores digam, não tem impacto, modificação genética, eles não tiveram nem tempo para dizer isso. E o fato da gente estar sofrendo tanta intolerância alimentar, o fato da gente ficar tão intolerante às coisas mais comuns, né, indicam que a coisa não é tão bonita assim. Não é tão bonito, não é tão fácil assim, né? Simplesmente eles modificam tudo e dizem, não, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Tem problema sim. Tem problema sim, né? Então, assim, o trigo é uma das coisas. Se tu puder evitar, evita ao máximo. Ao máximo. Se for, sabe?
Eu sempre digo que dá para viver sem pão, e dá para viver sem pão mesmo, dá para viver sem pão. E comer o pão eventualmente, né? Eventualmente. O pão não precisa ser a nossa principal refeição. Come verdade. Comida. O pão, porque se tu pensar mesmo biblicamente, né? Que a gente sempre traz essa referência, né? O pão não era a refeição principal, o pão era o acompanhamento. Então, assim, cada um ganhava um pedacinho, um pedaço de pão, né? Tu vê lá, as pessoas partiam o pão, essa coisa toda, e entregavam o seu pedaço para cada um. O pão era acompanhamento, não era a refeição principal. E hoje a gente se senta e come absurdos de pão. Não, por favor, não faça isso. Não faça isso. Come comida, mas não te enche de pão. Por diversos motivos. Um pouco de arroz e feijão, né? Meu Deus, com certeza. Tá tão boa aqui a nossa conversa, espero que o pessoal também que está acompanhando, né, esteja gostando, tenha aprendido, tenha recuperado e também pensado, né, na sua história familiar, na sua história de alimentação, né, reflita um pouquinho também, assim, né, só queria dizer que está quase no nosso tempo aqui, não quero que nos encerrem aqui, a gente fique conversando, né, mas te agradecer também, agradecer a todo mundo que estava aqui conosco, deixar, né, uma boa semana para todos, né, que a gente consiga, né, da melhor maneira continuar enfrentando esse momento, poder estar junto, nem que seja assim como a gente está agora, né, nas redes sociais um pouquinho, ou dar uma ligadinha, conversar um pouquinho, eu acho que é importante, não dá para a gente ficar isolado. Eu acho que isso também, né, faz parte, né, da saúde, principalmente do cuidado, é não ficar sozinho, não ficar isolado. Né? Isso é bem, bem importante, com assim. certeza. Né? E então, eu acho que estamos quase. É que eu tenho receio que não encerre. Eu não gosto que encerre a pessoa, assim, deixa a pessoa falando ali, né, e de repente eles desligam a gente. Não, a gente encerra. Muito obrigada, muito obrigada. Então tá, obrigada por quem ficou aqui. Então, né? Deixar um beijo para todo mundo, um abraço. Isso. Aqui, ó, a Cris disse que vai depois para o Betel Poa, daqui a pouco também, já vai lá para o YouTube, fica publicado. Então o pessoal pode, né, continuar curtindo ali, pegar mais umas dicas, né? Rever quem não conseguiu tá aqui com a gente, tá? Um beijo bem grande. Me chama no Instagram que estou aí. Isso, verdade, né? Deus abençoe, então. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.